Bem-vindo ao canal Curiosidades Sem Fim 77. Hoje abordarei sobre a vida de um dos maiores nomes e mais conhecido na história da Igreja, Clemente de Alexandria, o filósofo de Cristo que uniu Atenas e Jerusalém em uma só verdade. Para compreender Clemente de Alexandria, precisamos viajar até o final do século II para o grande centro intelectual do mundo antigo. Alexandria, no Egito, era a cidade das bibliotecas majestosas, dos filósofos, dos matemáticos, dos astrônomos, dos poetas e dos teólogos judeus helenizados. Era o ponto de encontro entre o pensamento grego e as tradições orientais. E foi ali, nesse solo fértil de ideias, que nasceu uma das mentes mais brilhantes e originais da história cristã, Tito Flávio Clemente, conhecido simplesmente como Clemente de Alexandria. Clemente provavelmente nasceu entre os anos 130 e 150 em uma família pagã, rica e bem educada. Ele viajou por diversas regiões do mundo antigo em busca de sabedoria, estudando com mestres gregos, filósofos estoicos, pensadores platônicos e professores de retórica. Sua mente era curiosa, ampla e inquieta. Ele buscava a verdade com a intensidade de um homem sedento em meio ao deserto do pensamento humano. Sua conversão ao cristianismo não foi acidental. Ela foi fruto de uma longa busca intelectual e espiritual. Quando Clemente encontrou a fé cristã, ele percebeu algo profundo. A luz que ele buscava na filosofia grega estava presente de maneira plena em Cristo. Não uma luz fragmentada, mas a luz absoluta. Não uma verdade parcial, mas a verdade total. O cristianismo não destruiu sua filosofia, ele a coroou, e Clemente se tornaria o autor cristão mais aberto ao diálogo com a cultura helênica. Ao chegar em Alexandria, Clemente encontrou o mestre Panteno, um dos líderes da famosa escola catequética de Alexandria, talvez a primeira instituição teológica do mundo cristão. Panteno ensinava que a filosofia grega, quando purificada pela fé, podia servir como preparação para Cristo. Clemente não apenas abraçou essa visão, ele a levou a patamares extraordinários. Após a morte de Panteno, Clemente se tornou o líder da escola catequética e começou a produzir algumas das obras mais influentes da patrística. Seus escritos são profundos, densos e belíssimos, sempre tentando mostrar que toda a verdade, seja encontrada nos filósofos gregos ou nas Escrituras, pertence a Deus. A obra de Clemente está estruturada em 3 grandes livros, conhecidos como o Trilogia Alexandrina, o Protréptico, o Pedagogo e os Stromata. O Protréptico, também chamado de Exortação aos Gregos, é uma obra missionária, escrita para mostrar aos pagãos que Cristo é a verdadeira sabedoria que suas tradições procuravam, mas nunca encontraram plenamente. É um texto poderoso, cheio de imagens poéticas e argumentos filosóficos profundos. Clemente afirma que Cristo é o Logos divino, a mente eterna de Deus, a fonte de toda razão e verdade. Ele diz que os poetas e filósofos gregos tiveram lampejos da verdade, mas somente Cristo revela a verdade inteira. O Pedagogo é uma obra mais pastoral. Nele, Clemente apresenta Cristo como o educador divino que conduz a humanidade à maturidade espiritual. É um texto moral, mas não moralista. Ele fala sobre hábitos cristãos, disciplina, virtude, comportamento, simplicidade e pureza. Sua visão ética é elevada, mas profundamente humana. Ele afirma que o verdadeiro cristão não abandona o mundo, mas vive nele com sabedoria, equilíbrio e amor. Os Stromata, ou Miscelâneas, são uma obra monumental, complexa e profundamente filosófica. Clemente reúne reflexões sobre ética, teologia, salvação, educação, metafísica e espiritualidade, sempre buscando reconciliar fé e razão. Ele afirma que a fé é o fundamento, mas que a busca intelectual é um desenvolvimento natural da alma cristã madura. Para Clemente, existe um cristão simples
que vive pela fé, e um cristão perfeito que busca compreender profundamente a razão divina. Essa visão influenciaria toda a tradição monástica e mística posterior. Um dos aspectos mais revolucionários do pensamento de Clemente é sua defesa da filosofia grega como dádiva divina. Ele afirma que a lei foi dada aos judeus para conduzi-los a Cristo e que a filosofia foi dada aos gregos com o mesmo propósito. Essa afirmação é ousada e, para sua época, profundamente original. Clemente enxerga a história inteira como um processo pedagógico em que Deus guia a humanidade por muitos caminhos, todos orientados para Cristo. Clemente também defende de forma extraordinária a pureza espiritual, o autocontrole, a caridade e o amor como virtudes centrais da vida cristã. Ele rejeita extremismos ascéticos, mas também rejeita excessos morais. Sua visão é equilibrada, elevada e profundamente humana. Outro ponto notável é sua cristologia. Clemente apresenta Cristo como o Logos encarnado, a razão divina que se fez carne para educar, salvar e iluminar a humanidade. Ele afirma que Cristo revela Deus de maneira perfeita e transforma todos os seres humanos que desejam crescer em sabedoria. Sua linguagem é de grande beleza espiritual e filosófica. Seu legado se estende através dos séculos. Ele influenciou diretamente Orígenes, seu discípulo, que se tornaria um dos maiores teólogos da história cristã. Influenciou pensadores alexandrinos, padres capadócios, místicos, monásticos e toda a tradição intelectual cristã da antiguidade. Clemente não morreu como mártir. Ele provavelmente faleceu em algum momento após o ano 215, possivelmente em Cesareia, onde se refugiou durante perseguições. Mas sua voz continua viva, poderosamente viva. Ele permanece como símbolo do diálogo entre fé e cultura, entre escritura e filosofia, entre revelação e razão. Ele nos lembra que o cristianismo não teme a sabedoria humana, porque toda verdadeira sabedoria pertence ao Deus que criou a mente. Ele nos lembra que a fé cristã não é inimiga da razão, mas sua consumação, e nos lembra que Cristo é o Logos eterno que ilumina cada ser humano que busca a verdade. Clemente de Alexandria é um dos maiores mestres da história cristã. Um homem que uniu Atenas e Jerusalém em um só caminho de sabedoria. Um pensador que mostrou que a verdade divina resplandece em todas as coisas. Um teólogo que viu Cristo como o educador eterno da humanidade.